Boa noite, queridos. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça, que a paz do Senhor esteja com você, esteja com cada um que está agora aí na sua casa ou em outro lugar, mas junto conosco, assistindo, mais esse momento de adoração nessa noite. Eu quero realmente agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio que Deus me dá. Agradecer pela vida do pastor Jorge Max, porque todas as vezes que eu venho a Manaus, eu tenho o privilégio, a confiança de estar aqui nesse púlpito, e eu sei que esse púlpito é um lugar onde o pastor Jorge Max zela bastante por causa da palavra de Deus. E eu quero agradecer por esse privilégio, mas também com muito temor à sua palavra. Eu me sinto em casa quando eu estou aqui, porque Constantinópolis é uma igreja do meu coração, é uma igreja que eu amo acima de muita coisa. A igreja que eu nasci, a igreja que congreguei, a igreja que eu tive minhas primeiras experiências com Deus, uma igreja que eu amo profundamente. Então eu me sinto à vontade. Por me sentir à vontade, eu queria fazer um pedido para você. Eu estou aqui também olhando, nessa noite pela internet, e eu vejo que nós temos apenas 100 pessoas assistindo o culto ao vivo, a transmissão de maneira presencial aí na sua casa. E pelo que eu conheço a Igreja Batista de Constantinópolis, essas 100 pessoas, elas não representam nem 30% da igreja. Eu quero pedir a você que está aí assistindo, que você, glória a Deus por você estar aí. É um grande desafio pregar para a câmera. É um desafio, porque, pelo menos para mim, porque quando nós estamos na igreja presencial, nós podemos olhar para uma pessoa, podemos olhar para outra, podemos ver a feição, a atenção, de cada um, e pregar olhando fixo para um local, realmente para mim é um grande desafio. Mas eu quero dizer que eu estou feliz por você estar aí, por você ter aceitado o desafio e o compromisso e o comprometimento com a igreja que você serve, de estar presencial, na sua casa, assistindo conosco esse culto. Mas então eu quero desafiar você, essas 100 pessoas que estão assistindo, que para o nosso próximo encontro, se o Senhor quiser, domingo que vem, você possa, essa semana, ligar para alguém, ligar para uma família, dizer, olha só, assista, guarde esse horário, vamos ser disciplinados em guardar esse horário, 6h30, 18h30 de domingo, para estarmos juntos assistindo, adorando a Deus, mesmo que em lugares diferentes, mas adorando ao Deus da nossa salvação. Então eu queria primeiramente, como um membro, assim, que eu me considero um amigo da igreja, um irmão da igreja, eu queria desafiar você a fazer esse convite, você que está aí assistindo, primeiramente, a estar realmente ligando para alguém, conversando com alguém essa semana e convidando essa pessoa para assistir junto com você, na sua casa, ela na casa dela, você na sua. Não sei como estará na semana que vem, os decretos aqui em Manaus, mas para estarmos juntos assistindo e ouvindo a palavra de Deus. E eu quero dizer que nesses dias, nesse ano, nós estamos vivendo muitos desafios. Como eu disse, pregar para uma câmera, sabendo que você está aí, me alegra, mas é um grande desafio. Mas eu quero falar algumas coisas com você nessa noite de uma maneira bem particular, de uma maneira bem familiar, de uma maneira muito especial. Sabe por quê? Porque eu acredito, que uma pergunta tem norteado muitas pessoas no meio evangélico e principalmente também no meio pastoral. Uma pergunta, ela tem tido uma abertura na maioria das reuniões. Que pergunta é essa? A pergunta que eu tenho, assim, que eu tenho percebido, nas conversas no meio evangélico e também com pastores, é: como ou qual será o modelo da igreja após a pandemia? Como será essa igreja? Como será o modelo de reunião?
Quais serão as suas características? Como será a sua forma de atuação? Nós temos grandes vantagens usando mídias, mas será que tudo vai ser virtual? Será que o presencial, ele continuará tendo o valor que tinha antes da pandemia? O que fazer com essa igreja que nós podemos denominá-la pós-pandêmica? Até um nome novo, pós-pandêmica. Quero dizer para você que nós estamos, enfrentando algo que eu confesso que nunca imaginei que fôssemos passar. Ouvimos, lemos no passado de vários outros acontecimentos, na história da humanidade, mas nunca pensei que eu fosse presenciar algo assim. No momento que nós estamos vivendo, praticamente quase um ano, cercado de decretos, estando em casa, pessoas realmente aflitas, sem saber como fazer, essas precauções, será que dá certo, será que não dá certo, será que tem que ser feito assim, como fazer? Então são muitas perguntas que não têm respostas absolutas. E para muitas pessoas essas perguntas ainda não têm respostas de fato. Mas eu quero dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos orienta sobre todas as coisas que nós precisamos. E hoje eu queria conversar com você sobre uma igreja que ela é, até hoje, para nós, ela precisa ser, eu botei no verbo no presente, ela é, mas ela de fato é um exemplo e um modelo para nós em todos os tempos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 11. Eu queria falar um pouquinho sobre a igreja de Antioquia. Talvez você esteja reclamando, como eu muitas vezes já reclamei em diversos momentos por causa dessa pandemia. E de fato, muitas pessoas nessa pandemia perderam várias coisas. Acabamos de orar aqui por pessoas que perderam entes queridos. Nós mesmos, na nossa família, perdemos alguns entes queridos. Talvez você tenha perdido também alguém, e eu tenho certeza que Deus tem consolado você. Muitas pessoas perderam seus empregos, ou se não perderam totalmente seus empregos, mas diminuíram a sua renda. Mas não apenas na parte financeira fomos atingidos, muitas pessoas também perderam a sua saúde física, a sua saúde emocional, muitas famílias perderam a harmonia no lar, não sabiam o que fazer com tanto tempo dentro de casa, porque tinham uma agenda tão corrida. O que fazer com essa nova perspectiva de mundo que estamos vivendo? Primeira coisa que eu creio que precisamos fazer é olhar para a palavra de Deus. Primeira coisa que eu creio que precisamos fazer é pedir a direção de Deus e crer, meus irmãos, que a Bíblia, ela nos dá diretrizes claras sobre tudo que precisamos fazer. Quero conversar hoje sobre a igreja de Antioquia, porque eu creio que mesmo nesse tempo de pandemia, nós não podemos perder ou deixar de fazer algumas coisas que são importantes e primordiais para esse tempo. E a igreja de Antioquia, ela vai nos dar uma diretriz, e eu queria conversar com você sobre isso. Então, você com a sua Bíblia aberta, você aí na sua casa, num momento aconchegante no seu lar, e eu queria mais uma vez me alegrar com você, que está aí do outro lado. Eu queria mandar um beijo especial para a minha família, lá em Manaus, que está assistindo, a minha esposa, nossas filhas, a minha sogra, o meu sogro, saudade de vocês, mas Deus está cuidando de nós, está cuidando de vocês aí, está cuidando da gente aqui. Atos, capítulo 11, a partir do versículo 19, vamos acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: os que foram dispersos pela tribulação, preste atenção, olha só, aqui também aconteceu algo importante, quero fazer esse link, lá naquela época e aqui o que nós estamos vivendo hoje na pandemia. Os que foram dispersos pela tribulação, que se deu por causa de Estevão, foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus.
Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E o versículo 21 é um versículo que nos dá ânimo. Ele diz assim: e a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. E quando essa notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, eles enviaram Barnabé a Antioquia. E quando Barnabé chegou, ele se alegrou ao ver a graça de Deus, e ele exortava aqueles irmãos que estavam ali a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Depois nós vamos ler mais alguns textos. A palavra de Deus, ela é clara. Essa igreja, ela nasceu num momento de dor, num momento difícil, num momento muito delicado. Assim como hoje, eu e você, nesse tempo, século 21, um tempo completamente diferente, mas também nós estamos vivendo um momento ímpar, um momento de dor, um momento de dificuldade, um momento que eu preciso, eu creio que é um momento que ninguém imaginava que iria passar. E quando nós olhamos esse texto, que nós não podemos esquecer que esse evento que aconteceu, a questão aqui de Estevão, a Bíblia narra lá em Atos, capítulo 7, capítulo 8, quando Estevão, cheio do Espírito Santo, ele começou a falar do Evangelho, e ele foi apedrejado, e no capítulo 8 inicia, e ali aparece a figura de Saulo, aí inicia uma grande perseguição. Crentes, servos de Jesus, sendo perseguidos, sendo mortos, sendo levados cativo, preso, por causa do nome de Jesus. Então, uma coisa que eu quero dizer para você: a igreja de Antioquia, ela iniciou por crentes foragidos, por crentes que estavam sendo perseguidos. Eu quero trazer agora para mim e para você, nós podemos dizer que essa igreja, como será, qual modelo terá a nova igreja, porque já não tem mais como voltar atrás, meu irmão, não tem mais, vai ser assim. E a partir de agora nós temos que ter novas estratégias. Essa igreja, ela nasceu com crentes foragidos. E também nós podemos dizer que a igreja pós-pandêmica, ela é uma igreja que possui um povo que viveu a pandemia. Eu e você que estamos vivendo essa pandemia, nós estamos vivendo esse tempo, e durante esse tempo, mesmo em dificuldades, mesmo em meio a dificuldades, nós precisamos também falar, pregar Jesus. Você vê aqui que eles estavam fugindo, eles tinham fugido, eles tinham deixado tudo para trás, mas onde eles chegavam, onde eles estavam, eles anunciavam a palavra de Deus. Eles falavam de Jesus. Estamos quase vivendo um ano de pandemia, e eu tenho certeza que você tem muitas experiências para contar sobre como você tem passado esse tempo. Eu não tenho dúvidas disso. A questão que eu quero deixar para nós nessa conversa hoje é a seguinte: nesse tempo de pandemia, como você tem vivido? Quais têm sido as tuas preocupações? Você tem se preocupado apenas com você, ou você tem se preocupado com os outros? A igreja de Antioquia, ela vai nos ensinar muitas coisas importantes para esse tempo. A primeira delas, queria que você olhasse comigo, e eu vejo que a igreja hoje, a igreja que está vivendo nessa pandemia, ela precisa ser uma igreja que conte com o favor de Deus. Olha só o versículo 19, do 19 em diante, versículo 21, e a mão do Senhor era com eles. Em algumas outras versões vai falar que o favor de Deus estava
com eles. Eu entendo aqui que a mão de Deus estava com eles, que o favor de Deus estava com eles. Eu entendo que essa frase, ela está relacionada em fazer aquilo que Deus quer que eu faça. É estar fazendo a vontade de Deus. Meu irmão e minha irmã, mesmo com todas as novas mudanças que já aconteceram, nós não podemos perder o favor de Deus. Nós não podemos deixar de fazer a vontade de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Usando o exemplo desses irmãos, mais uma vez, eu quero frisar que eles foram expulsos da sua terra, da sua cidade. Eles deixaram as suas casas, eles deixaram tudo porque eles estavam sendo perseguidos. Eu tenho certeza que você, assim como eu, você tem enfrentado dificuldades, você tem passado por situações delicadas, mas essas dificuldades, essas situações que hoje eu e você enfrentamos, elas precisam nos levar para perto de Jesus. Pessoas precisam se converter a Jesus e Deus quer usar você, Deus quer usar a mim para que isso aconteça. Nós precisamos ser uma igreja santa, separada, uma igreja composta por pessoas que vivam Jesus. Nós, mesmo separados fisicamente, nós precisamos nos unir e temos as ferramentas da tecnologia para que proclamemos Jesus, mesmo que nesse tempo seja de maneira virtual. Os decretos estão aí, todas as semanas mudam e o povo de Deus precisa obedecer. E é interessante, querido, que todo o decreto, ele vem de encontro, né, e uma palavra que se usa bastante é a palavra aglomeração. Eles proíbem a aglomeração. E nós precisamos obedecer nesse tempo, mas só que, tudo bem, vamos ficar separados fisicamente, mas você não precisa ficar separado virtualmente. Ligue para alguém, faça uma chamada de vídeo para alguém, mande uma mensagem de texto para alguém dizendo: irmão, você é importante para mim, eu estou orando por você, você precisa de alguma coisa, vamos marcar um horário para nós orarmos juntos pela internet. Nós precisamos usar a tecnologia a nosso favor. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. E é interessante que esse povo, mesmo em meio a essa dificuldade, eles não se preocupavam, eles sabiam que Deus cuidava deles. É claro que eles precisavam fazer a sua parte, assim como você. Se você precisa fazer a sua parte, você precisa usar, né, a sua máscara quando sair, usar o álcool gel, fazer a sua higienização, procurar não aglomerar, isso faz parte. Mas o mais importante nesse tempo é que você precisa compartilhar o que esses irmãos faziam, aonde eles iam. Eles não ficavam resmungando e murmurando sobre o que tinha acontecido, com tudo que eles passaram, mas eles tinham como vontade, como desejo de anunciar a palavra de Deus, a falar daquilo que Deus tinha feito, estava fazendo na vida deles. Olha o que diz o versículo 22, quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja, eles mandaram Barnabé, e quando chegou lá, ele se alegrou ao ver a graça de Deus. Aqueles irmãos estavam vivendo na graça de Deus, e eu entendo viver na graça de Deus, viver uma vida santa, viver uma vida que agrada ao Senhor, viver uma vida realmente que alegra o coração de Deus, viver uma vida que realmente procura fazer e cumprir a palavra de Deus. Assim que eu, assim você, nós precisamos viver essa vida de santidade, de separação do mundo, de não se contaminar. E eu achei interessante que quando Barnabé chegou lá, ele disse assim, perseverem. Ou seja, não parem de fazer o que vocês estão fazendo, continuem perseverando na graça de Deus, continuem confiando no Senhor, continuem anunciando a palavra de Deus, porque o Senhor cuida de vocês. E só que ele ainda diz, perseverem com firmeza,
Não é perseverar de qualquer jeito, é como eu disse, olha só, eu iniciei a mensagem, nós iniciamos o culto, nós tínhamos 90 pessoas assistindo. Eu iniciei a mensagem, nós tínhamos 102, agora nós temos 111. Se você, no domingo que vem, se dessa semana você convidar alguém para assistir o culto com você, nós vamos ter pelo menos 222 pessoas. Precisamos compartilhar, ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse é o momento que você precisa separar na tua agenda para estar ouvindo a palavra de Deus. E essa igreja, a igreja de Antioquia, ela vem nos ensinar que nós precisamos, nesse tempo de tribulação, de dificuldade, de sofrimento, mas nós precisamos viver com firmeza na graça de Jesus. E quando isso acontece, querido, quando nós realmente confiamos em Deus, a igreja de Antioquia vai nos falar, quando nós confiamos em Deus, quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós anunciamos o evangelho do Senhor, realmente o Senhor cuida de nós e vidas são salvas. Vidas são transformadas. Olha o que diz o versículo 21, a mão do Senhor era com eles e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Por quê? Porque eles estavam vendo na vida daquelas pessoas que mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio a dores, eles continuavam firmes na palavra de Deus, naquilo que eles tinham aprendido, naquilo que eles criam. Onde a mão de Deus abençoa, há conversões. Aonde o Senhor está agindo, o crescimento, ele acontece naturalmente. É Deus que acrescenta os salvos, é Jesus que edifica a igreja, é a palavra dele que é a norteadora da nossa vida. Então, queridos, não somos só nós que sofremos. Os nossos irmãos no passado também já sofreram, e sofreram bastante. E se você está desanimado, se você está abalado, alguma coisa tem abalado a sua fé, quero dar essa palavra para você, não desanime, vamos nos fortalecer juntos nós podemos mais, juntos nós somos melhores em Cristo, um ao outro, um ajudando o outro, um se importando com o outro. Você vê aqui que quando eles chegaram lá, eles anunciavam a palavra de Deus apenas para os judeus, mas depois chegaram outras pessoas que estavam pregando também para os gregos. Nós precisamos, mesmo nesse tempo de pandemia, sem estarmos fisicamente perto, mas nós precisamos saber como estão as famílias hoje da nossa igreja. E eu digo da nossa igreja porque eu já estou aqui, e eu me considero também como participante desse lugar. Tenho visto todos os dias eu recebo ali pelo meu celular, aqueles irmãos que estão enfermos, aquelas pessoas que estão enlutadas, pessoas que estão sofrendo, e nós precisamos realmente nos importar com elas. Quando olhamos para essa igreja, nós vemos algo importante nesse meio da tribulação, da situação que eles estão vivendo. O versículo 26 vai dizer que eles se reuniram durante um ano inteiro naquela igreja, Barnabé chegou, ele depois levou Saulo, e eles instruíram muita gente. E é interessante que foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Como que eles foram chamados? Por que eles foram chamados? Porque algo de diferente os caracterizavam. As atitudes deles eram diferentes. O que eles faziam, o que eles falavam, a forma como eles agiam, mesmo em meio a essa dispersão, porque eles saíram da sua terra, saíram da sua comodidade, do seu conforto e foram espalhados para outros lugares. O que eu entendo quando chamaram os discípulos de cristãos? É que eles davam um bom testemunho de fé. Testemunho de fé. Eles transformavam aquilo que eles acreditavam em prática. A ortodoxia deles, aquilo que eles acreditavam, aquilo que foi ensinado para eles, eles colocaram em prática,
que é o que a gente fala, a ortopraxia. Colocavam em prática aquilo que eles foram ensinados. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 4, a palavra de Deus vai dizer que se você diz que conhece a Jesus, vamos ler, abre a sua Bíblia, 1 João, capítulo 2, versículo 4 vai dizer: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Querido, é para você refletir. Aquilo que você conhece, verdadeiramente você já teve essa experiência com Deus, o conhece. Jesus precisa ser o norteador da sua vida. Jesus precisa ser aquele que vai dar a direção para as suas palavras, para o seu pensamento, para o seu olhar, para as suas atitudes. E eu quero fazer você refletir quais têm sido as tuas atitudes em meio a essa pandemia que nós estamos enfrentando nesse tempo. Como tem sido a tua vida? Quais têm sido as tuas palavras? Quais têm sido as tuas ações, as tuas reações, as tuas atitudes? Esse conjunto de coisas, elas têm levado as pessoas a pensarem que você é semelhante a Cristo? Que você é um discípulo de Jesus? Queridos, muitas pessoas louvam a Deus, mas não obedecem a Deus. Por isso eu quero que você reflita nesse quase um ano de pandemia. Como as pessoas têm conhecido você nesse tempo de pandemia? Um servo de Jesus aprovado? Ou um murmurador? Um reclamão? Um egoísta que só pensa em si mesmo? Não, aqui está tudo bem, né? Como diz aquele ditado, cada um por si e Deus por todos. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos estar juntos. Como as pessoas têm visto as suas atitudes em meio à pandemia. Para você refletir, para mim também. Eu creio que quando o pregador prepara a palavra de Deus, ela primeiro fala com ele, para depois nós transmitirmos o recado. A igreja de Antioquia, ela tem muitas coisas a nos ensinar. Você vê que as coisas que eles fizeram, as coisas que eles estavam fazendo, ela se tornou notícia, ela se espalhou, porque as coisas que Jesus nos manda fazer para a honra e glória dele, realmente, tudo o que o Senhor quer que nós façamos, ela tem um fim proveitoso. Tem um benefício para nós ou para alguém. E não foi diferente com a igreja de Antioquia, né? Eles estavam realmente fazendo a vontade de Deus. E quando nós vamos um pouquinho mais, lá Atos capítulo 16, nós vamos ver, aliás, Atos capítulo 17, nós vamos ver ali o discurso de Paulo em Atenas. Lembra dessa situação? Paulo chegou a Atenas e foi lá para aquela praça, estavam falando um monte de coisa, e no versículo 21, né, aí Paulo deu o seu discurso falando do Evangelho de Deus, e no verso 21 diz que toda a cidade estava comentando sobre aquilo que eles tinham ouvido, ou seja, sobre a pregação de Paulo. Como que o seu vizinho te conhece? Como que as pessoas na sua empresa conhecem você? Como que as pessoas ao seu redor, elas conhecem você? Elas querem experimentar o que você tem experimentado ou não? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer todos os dias. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo difícil. E eu quero dizer para vocês, eu não sei quanto tempo isso ainda durará. Não sei. Graças a Deus que a vacina está chegando, mas ainda temos, hoje Manaus, o Amazonas está numa situação um pouco melhor, não está mais tão pior, mas aí agora o Rio Grande do Sul, lá a minha família está lá, está passando por uma situação delicada, estão em bandeira preta, e são os irmãos nossos que servem a Deus que estão lá também. Então nós precisamos estar orando uns pelos outros. Sabe por quê, querido? Porque nesse tempo
Assim como a igreja de Antioquia pregava e anunciava o evangelho trazendo uma mensagem de esperança, nós também precisamos levar uma palavra de esperança às pessoas. Tem muitas pessoas sem esperança. Muitas pessoas que não têm mais razão de viver. E a palavra de Deus diz que nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós temos uma esperança. Nós temos Jesus. Nós temos uma palavra. E essa palavra é Jesus. E Ele quer que você, Ele quer que eu, nós anunciemos essa palavra. Então a igreja de Antioquia, ela vem nos relembrar e nos trazer à memória que hoje eu e você como igreja, nós precisamos levar uma palavra de esperança. Nós precisamos viver firmes na fé, na perseverar em fazer a vontade de Deus, buscar o Senhor. A igreja de Antioquia também ela vem nos ensinar, no versículo 27, naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. E assim fizeram, enviando-a aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. O que a igreja de Antioquia, no momento de dor, de perseguição, de dificuldade, vem nos ensinar também hoje, que nós passamos por um momento de dor, de luta, de dificuldade, tristeza, separação física. Ela vem nos ensinar que nós, como igreja, nós precisamos estar constantemente envolvidos. E eu quero trocar essa palavra para comprometidos. Que existe uma diferença entre envolvimento e comprometimento. Nós precisamos estar comprometidos na obra de assistência aos necessitados. Quantas pessoas da Igreja Batista de Constantinopla, quero falar um pouco da nossa igreja, que nós sabemos que perderam o emprego, que talvez tiveram as suas rendas diminuídas, que talvez estejam precisando de alguma coisa material, mas não apenas só material, também de repente estão abaladas emocionalmente, estão realmente, como é que eu posso dizer, estão inconstantes emocionalmente. E o que nós podemos fazer? O que nós devemos fazer? A Bíblia diz que nós precisamos nos unir. E eles resolveram, diz aqui, cada um, de acordo com as suas posses, eles souberam de uma situação. E eles não ficaram apenas no conhecimento da situação, mas eles fizeram com que esse conhecimento fosse transformado numa ação. Como o papai gosta de falar, eles caíram em campo e eles foram ajudar aquelas pessoas que estavam passando por necessidades. Eles estavam ajudando os seus irmãos na fé. E talvez até nem todos fossem somente os irmãos na fé, mas eles estavam ajudando todos aqueles que precisavam. Eu me lembro numa situação, eu estava lá em Porto Alegre, quando houve um incêndio aqui atrás, que queimaram as casas aqui atrás, e a igreja foi um ponto importante de suprimento, de acolhimento, de ajuda, e pessoas que, muitas delas nós nem conhecíamos, nós nem conhecíamos, mas eu tenho certeza que algumas pessoas, ou talvez várias pessoas, nesse tempo que se chama hoje, por causa da situação que nós estamos vivendo, eles estão passando por várias, ou algumas, ou várias dificuldades. E nós precisamos socorrer essas pessoas. Precisamos estar atentos a isso. Mas eu louvo a Deus, a Igreja Batista de Constantinopla, ela tem trabalhado nesse aspecto. Eu tenho percebido e presenciado isso, mas precisamos fazer mais.
Tem muita gente, meus irmãos, precisando da nossa ajuda. E eu quero dizer uma frase que eu ouvi de um pastor amigo meu, que ele sempre usa, eu achei muito legal essa frase e eu copiei para mim. Ele diz assim, ó, que Deus está disposto a multiplicar tudo aquilo que você está disposto a ofertar. Nós temos os recursos. E Deus quer multiplicar todo o pouco que nós podemos ofertar. A Bíblia diz que cada um fazia conforme as suas posses. E tudo é importante. E eu quero mais uma vez nos levar a essa reflexão. Quais têm sido as tuas atitudes nessa pandemia com relação ao próximo? Nós precisamos nos unir. E essa igreja, estou quase já finalizando, essa igreja era uma igreja que ela vem, mesmo em meio a essa situação de dificuldade, ela vem nos lembrar que nós hoje, diante dessa situação tão delicada, precisamos também ser uma igreja que prioriza a palavra de Deus. Prioridade. Versículo 26 diz que eles se reuniram naquela igreja e instruíram muita gente durante o ano inteiro. O ano inteiro eles estavam preocupados em ensinar a palavra de Deus. Quando nós vemos no capítulo 13, versículo 1, diz que nessa igreja, lá em Antioquia, haviam profetas, mestres, eles cultuavam ao Senhor, jejuavam, o Espírito Santo se manifestava naquele lugar. Eles estudavam a palavra. Eu vejo todos os chamamentos, não apenas agora de maneira virtual, mas presencial também. A liderança dessa igreja fazendo convites, fazendo desafios. Venham, vamos estudar a palavra de Deus, venha para a escola bíblica dominical, venha para isso, vamos para aquilo. Quarta-feira os irmãos estão orando, as mulheres estão orando, estudando a palavra de Deus. Nós precisamos aprender e estudar, valorizar, dedicar o nosso tempo à palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a base da nossa fé, ela é a luz para o nosso caminho, nela nós vamos encontrar tudo aquilo que nós precisamos. Lembrando que essa igreja de Antioquia, ela nasceu lá em Atos 2, e um dos pilares do nascimento da igreja é que eles perseveravam na doutrina, na palavra. Eles estavam juntos, eles cultuavam, eles tinham comunhão. Capítulo 3, versículo 1 vai dizer que eles cultuavam, eles jejuavam, eles estavam juntos. E aqui eu queria falar um pouco a respeito da comunhão. Hoje nós não podemos ter uma comunhão física por causa dos decretos. E o pastor, no início do nosso culto hoje, ele fez um desafio sobre um livro que nós vamos estudar em pequenos grupos. Então, meu irmão e minha irmã, quero dizer uma coisa para você: quando o seu líder, o líder lá, eu sei que o pastor já fez uma separação em vários grupos, designou vários líderes para ser os facilitadores do grupo. Então, quando esse líder ligar para você, se ele já não ligou, mas se ele ligar para você, aceite, não diga não. Guarde um dia da semana para você passar 45, uma hora da sua noite ou da sua tarde, eu não sei como é que vai ser os horários, mas para estudar a palavra de Deus, porque nós não podemos estar fisicamente juntos, mas pelo celular, pela internet, nós podemos sim ter comunhão. A Bíblia diz que nós vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus se nós nos amarmos, e eu vejo que ensinar a palavra de Deus para alguém é uma forma de amar. O apóstolo Paulo ele vai falar várias formas para demonstrar que nós somos, que a comunhão é importante. Ele vai dizer que nós somos um corpo. Nós somos um rebanho, nós somos uma família, nós somos ramos da mesma videira, nós somos pedras do mesmo santuário. Os decretos hoje nos proíbem de nos reunir fisicamente, mas nós podemos nos reunir virtualmente.
E virtualmente também, meu irmão e minha irmã, você pode ser canal de bênção na vida do seu irmão, mandando uma mensagem, mandando uma palavra, ligando para ele, fazendo um vídeo. Isso é ser bênção. Isso é ser bênção. Então, quando o seu líder ligar para você, convidando você para participar da leitura do livro e do debate, participe. Não fique de fora. Cresça na comunhão, mesmo que seja num tempo de maneira virtual. Vamos aprender juntos. Vamos compartilhar essas experiências. Então, meus queridos irmãos, queria realmente trazer para nós nessa noite a lembrança da igreja de Antioquia. Uma igreja que enfrentou grandes desafios, perseguições, prisões. Muitas pessoas tiveram que abandonar a sua casa para não serem mortos ou presos. Mas mesmo diante dessas dificuldades, ela vem nos ensinar hoje. Talvez você esteja na sua casa, não perdeu a sua casa, mas perdeu o seu emprego, como eu disse, perdeu parte da sua renda, tem perdido o seu sono, a sua saúde emocional por causa de tantas notícias. Mas eles nos ensinam que mesmo diante de todos esses desafios, tem como viver na graça de Jesus. Tem como viver aguardando o que Deus tem para nós. Tem como viver na expectativa da vontade de Deus. E eu quero dizer para você, muitas pessoas estão precisando de uma palavra de atenção, de uma palavra de carinho, de uma palavra de solidariedade. E eu e você, nós temos tudo isso. Porque nós temos Jesus. E que Deus possa abençoar você. Que Deus possa continuar cuidando de você, abençoando a sua família. E que você seja canal de bênção para todas as pessoas que estão próximas a você ou até longe, por causa também das redes sociais que ela nos aproximam. E que essa palavra venha de encontro ao seu coração e que você possa realmente aceitar esse desafio. Só depende de você. Eu tenho certeza que é o que o Senhor quer de mim e de você. A pergunta é, você quer aceitar? E essa é uma resposta que só você pode dar. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça, aí na sua casa mesmo. Queria agradecer a Deus e orar com você, para que realmente Deus nos ajude, nos oriente em todas as coisas, para passarmos por esse momento, confiando em Deus, não esmorecendo e não murmurando, porque temos essas tendências. Eu estou falando por mim, não estou falando por você, eu estou falando por mim. E que Deus nos ajude nessa caminhada. Pai, muito obrigado. Louvado seja o teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, continuamos te pedindo, continua cuidando de nós, nos protegendo, nos cuidando, suprindo as nossas necessidades. Eu venho te agradecer, Senhor, por esse local, por essa igreja, pelo que tu está fazendo no estado do Amazonas, mas também lá pelo Rio Grande do Sul, onde também está a minha família. Continua cuidando, Pai, cada um, em cada lugar do Brasil, do mundo. Nos ensina, Pai, a perseverar, confiando que tu tens o melhor para nós, mesmo em meio a dificuldades. E essa igreja, ela vem nos ensinar, Pai, que vale a pena, vale a pena. Nós venceremos, já estamos vencendo, em nome de Jesus. Cuida de cada um e supra as suas necessidades. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.